Antes mesmo de Bob Esponja se tornar um adulto, ele já foi uma criança, é claro. Então começaremos contando desde sua infância. Ele foi criado durante um tempo pelos seus pais, mas eles morreram quando ele ainda era um adolescente. Após a morte de seus pais, ele não sabia o que fazer. E abismado com isso, nosso personagem desenvolveu uma séria doença psicológica, fazendo com que ele nunca deixasse de ser criança e ele cresceria como adulto, mas seu consciente permaneceria intocável. Ele ficou um tempo na casa de seus pais. Uma semana ele ficou lá deitado e chorando na cama de seus pais. Até que um dia ele decide sair daquela casa, porque não aguentava mais o clima de solidão e medo que aquele lugar dava. Ele vagava pelas ruas de Bikini Bottom, ou Fenda do Biquíni, que também é um nome suspeito. Então ele procurava um lugar para se acalmar. Então ele foi até o campo de Águas Vivas. Então onde ele passou quase toda a infância. E ele ficou olhando um pouco para a paisagem e capturou algumas águas vivas. O dia estava escurecendo, então ele decide sair e retornar para a casa de seus pais. Ele começou a andar pelo campo de águas vivas quando viu um clarão em sua frente. Foi rápido demais, mal deu para ver. Ele apenas apagou. Quando ele acordou, ele estava amarrado em uma mesa. E ele viu um peixe fêmea falando com ele. Bob pergunta várias vezes: "Quem são vocês?" Mas ela não diz nada. Quando chega o outro peixe que era macho, Bob começa a se assustar. Os dois peixes procuravam um filho para adotar. E ele parecia o candidato ideal para isso. Era órfão de pai e mãe e estava abandonado e sozinho. Os peixes sabiam que ele tinha acabado de perder os pais e sabiam que ele jamais esqueceria isso. Os peixes deixam Bob amarrado e conversam com um grande amigo, seu siriguejo. Então eles procuravam uma maneira de fazer com que Bob pudesse esquecer o seu passado. Seu siriguejo diz que havia adquirido uma droga nova, algo que encanta as pessoas, fazendo que elas enlouqueçam e sempre querendo mais e mais dessa droga. Ele disse que o efeito era tão intenso que faria as pessoas viverem em outra realidade, onde não teria problemas com nada. Mas ele a disfarça e vende como hambúrgueres de siri. Sabendo disso, os dois peixes decidem drogar Bob com esta substância. Ele fica tão apaixonado pelo hambúrguer que decide fazer tudo para sempre poder ter mais hambúrgueres. E ele não ligaria para mais nada. Seria controlado por essa substância para todo sempre. Bob foi crescendo e foi criado pelos peixes. Mas ele não conseguia ver os peixes, e sim a imagem de seus falecidos pais. Ele vivia drogado todos os dias, mas ele parecia ser um ser normal, embora tivesse ataques irritantes e enlouquecedores de felicidade. Quando Bob se tornou um adulto, ele começou a trabalhar no Siri Cascudo, onde poderia ver o seu grande amor todos os dias de sua vida, não se importando com o tanto que iria trabalhar. E era bom, mas com todos os traumas atacam uma hora ou outra, assim sendo a fraqueza de nosso querido personagem. Quando ele não trabalhava, ele não sabia o que fazer. Então ele chorava, mas não eram lágrimas normais, que simplesmente caíam de seus olhos. Era algo diferente. Aquilo transmitia o profundo de suas emoções, que fazia a fantasia e as ilusões de seus sonhos destruídos e de sua infância roubada fazer parte da realidade, quando suas lágrimas tocavam as águas do mar. Por isso, no desenho você vê cenas que desafiam as leis da física e o conceito de realidade. Tudo era ilusório na vida dele. Ele não morava em um abacaxi. Ele nunca saiu da casa de seus pais adotivos.
E ele não tinha um caracol chamado Gary. Isso é tudo coisa da cabeça. E essa é a história do nosso querido personagem. E mais uma prova que todos que sorriem muito e são considerados muito alegres e felizes têm algo para esconder ou se revelam quando estão sozinhos.